Bom, pessoal, então retomando aqui a aula, né, nós vamos continuar com a próxima fase do desenvolvimento embrionário, que é a fase de gastrulação. Então, gente, só retomando, né, houve então a formação do embriãozinho, né, na fase de blastulação. Ele tinha uma blastoderme e uma blastocele, e esses blastômeros da blastoderme comprometidos com determinada diferenciação celular. Comprometidos, porém ainda não diferenciados, né? Os territórios celulares são chamados de áreas presuntivas e o conjunto de áreas presuntivas chamado de mapa de destino. Perfeito. Esse embriãozinho na fase de blastulação segue então para a próxima fase do desenvolvimento embrionário, que é a gastrulação. Pessoal, a gastrulação é uma fase extremamente importante do desenvolvimento embrionário. É o momento em que se inicia a morfogênese, a forma do embrião. O embriãozinho, então, passa a ter forma, tá? Define-se também o plano básico do corpo e os seus 3 eixos. O que é isso? Eixo antero-posterior, tá? Então, céfalo-caudal, tá? Sinônimos. Anterior, posterior, o que está na região da cabeça, o que está na região da cauda, tá? A bilateralidade, esquerdo, direito, tá? E o ventral, dorsal. Então, são os 3 eixos básicos do plano do corpo. Antero, posterior, direita, esquerda, né? Bilateral e ventro, dorsal, ou dorso, ventral. Então, nesse momento de gastrulação, nós temos a formação desses 3 eixos básicos. E também o estabelecimento do primórdio do tubo digestivo. Vejam, pessoal, que na fase de gastrulação, aqueles blastômeros que estavam comprometidos com a diferenciação celular, de fato, vão se diferenciar. E aí sim vão estar comprometidos de forma muito mais sólida, muito mais definitiva com a formação de determinado tecido no embrião. A gastrulação, então, pessoal, é o momento de intensa movimentação celular. Porque o que acontece? As células, os blastômeros que estavam na blastoderme, né, e que ali já compunham territórios celulares, né, áreas presuntivas específicas, esses grupos de blastômeros, então, começam a se movimentar e se reposicionar no corpo do embrião. Então, por exemplo, o grupo de células que vai dar origem à endoderme, por exemplo, ela vai ficar numa região mais interiorizada do embrião. O grupo de células que vai formar estruturas internas do corpo do embrião vão se deslocar e tomar posições mais adequadas no corpinho desse embrião em formação, tá? Então, nós temos uma fase de intensa movimentação celular, uma movimentação coordenada. Ao final da gastrulação, nós temos a formação de 3 folhetos embrionários. Então, eu não posso mais, na gastrulação, falar em blastoderme. Agora, a blastoderme, ela se diferenciou. Os grupos celulares se movimentaram e se reposicionaram. E agora eu tenho 3 folhetos embrionários. Eu tenho endoderme, mesoderme e ectoderme. Tá? Esses 3 folhetos, pessoal, já estão diferenciados. Ectoderme, por exemplo, já corresponde a um grupo de células que vai formar sistema nervoso, epiderme, anexos da pele, tá? A mesoderme já contém um grupo de células que vai formar necessariamente os músculos, os ossos, o sistema cardiovascular e urogenital. E a endoderme já contém um grupo de células diferenciadas para a formação dos componentes dos tratos digestório e respiratório. Então, vejam, gastrulação é um marco no desenvolvimento embrionário.
É um marco porque ocorre a diferenciação celular. A blastoderme, a antiga blastoderme, se diferencia em 3 folhetos embrionários, ecto, meso e endoderme, e as células se movimentam, se reposicionam no corpo do embrião, que inclusive está mudando de forma. A gastrulação, então, pessoal, pode ser resumida de maneira muito breve nesses 5 eventos. Intensa movimentação celular. Intensa movimentação celular. Para quê? Para que os grupos de células que compunham as áreas presuntivas da blastoderme se reposicionem em regiões em que vão, de fato, assumir o desenvolvimento de determinados tecidos e órgãos. Estabelecimento dos 3 folhetos embrionários. Então, dessa diferenciação celular, eu tenho informação de 3 folhetos específicos, ecto, meso e endoderme. Início da formação da forma do embrião, do estabelecimento da forma do embrião e dos seus 3 eixos, especialização celular, diferenciação celular e início da formação do tubo digestório. Olha que bonitinho, gente. Eu trouxe aqui, tá, essas fases iniciais que nós estudamos até agora do desenvolvimento embrionário do ouriço do mar. Essa morfologia, essas características, né, morfológicas dessas primeiras fases, elas mudam de acordo com o animal que a gente está estudando, tá? Por isso eu não fiquei me detendo muito em detalhes, porque a gente está, na verdade, só numa aula introdutória, né, sobre o desenvolvimento inicial dos animais. A gente poderia ficar um semestre inteiro falando de embriologia, e não é o nosso propósito. Então, eu pensei o exemplo do ouriço do mar, que é um exemplo muito didático, porque é um ovo oligolécito. A clivagem, vejam só, primeira clivagem, segunda clivagem, terceira, quarta clivagem, é uma clivagem total igual, formando uma mórula, né, compacta, por blastômeros idênticos entre si. Esses blastômeros, então, ao término da fase de mórula, começam a secretar, então, substâncias que atraem água, forma-se uma cavidade, ó, interna, cheia de líquido, que a gente vê aqui mais desfocado, e a blastoderme, né? Aí elas vão continuar aumentando o número de células e a blástula vai se amadurecendo, né? Então, eu tenho uma blastoderme e uma cavidade de fluido chamada de blastocele. Ao final da blastulação, eu tenho o início da gastrulação e movimento celular. Então, vejam na gastrulação, gente, que eu consigo ver a célula se movimentando. Olha que bonitinho, né? No caso do ouriço do mar, tem essa morfologia aqui, a célula se movimentando, formação do tubo digestório, tá? E, finalmente, eclodindo para uma larva, que é a larva Pluteus, certo? Então, isso é a gastrulação, tá? Essa movimentação de células, diferenciação de células, formação do tubo digestório e dos 3 folhetos embrionários, ecto, meso e endo. E aí nós seguimos para a próxima fase do desenvolvimento inicial, que é a fase de organogênese rudimentar. É uma fase em que esses 3 folhetos embrionários, ecto, meso e endo, começam, de fato, a formar estruturas, tá? Quais estruturas? Ectoderme começa os processos para formar sistema nervoso, epiderme e anexos da pele. Esse processo todo se chama neurulação. Infelizmente, nós não vamos adentrar, né, nos detalhes desses processos. A mesoderme vai formar o sistema esquelético, muscular, cardiovascular e urogenital, num processo que nós chamamos de diferenciação da mesoderme. E a endoderme vai formar o sistema digestório e o sistema respiratório, num processo que nós chamamos de formação de intestino primitivo. Então, vejam que a organogênese rudimentar,
é um passo a mais no desenvolvimento embrionário, em que aqueles 3 folhetos formados na gastrulação começam a se modificar para dar origem a estruturas rudimentares dos órgãos que vão formar ao longo das próximas fases do desenvolvimento, certo? Outra coisa muito importante da organogênese rudimentar são as dobras que o embrião sofre, tá? Ele vai sofrer uma dobra muito importante cefálica, uma dobra muito importante caudal e 2 dobras laterais, na esquerda e na direita, tá? Fazendo com que o corpinho do embrião já assuma uma forma próxima à forma cilíndrica, certo? Então, essa modelagem do embrião, ela é muito importante agora na fase de organogênese rudimentar. E aqui eu trouxe algumas imagens para vocês do livro do Moore, né? Mostrando, então, num olhar longitudinal, a dobra cefálica e a dobra caudal. E num olhar transversal desse mesmo embriãozinho aqui, a dobra lateral, tá? E é isso, gente. Essas são as fases do desenvolvimento inicial dos animais. Clivagem, mórula, blastulação, gastrulação e organogênese rudimentar, tá? Aqui eu trouxe para vocês, mais uma vez, o ouriço do mar, mostrando, então, que da clivagem, mórula, até chegar na blastulação, nós temos um período de pré-morfogênese, um período em que eu aumento o número de células, eu aumento o número de blastômeros, mas o tamanho do embrião, ele é praticamente igual ao tamanho inicial, tá? Principalmente se a gente pega como exemplo esse ovo oligolesto de ouriço do mar. Na fase seguinte, nós temos a morfogênese primária, que é a gastrulação. Então, a gente estabelece os eixos, né? Antero-posterior, látero-lateral, dorso-ventral. Inicia-se a formação do intestino primitivo e eu tenho migração celular, ó, para quê? Para que as células da antiga blastoderme formem ectoderme, mesoderme e endoderme. E, por fim, a morfogênese secundária, que é, de fato, a organogênese rudimentar, na qual eu tenho a ectoderme sofrendo neurulação, formando aqui, ó, o que vai ser futuramente o cérebro e a coluna vertebral, né? Aqui já é um embriãozinho de... Perdão, aqui já é um embriãozinho de anfíbio, tá? Eu tenho a mesoderme sofrendo a diferenciação da mesoderme em ossos, músculos, né? Sistema cardiovascular. E eu tenho a endoderme sofrendo a formação do intestino primitivo, certo? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, gostado. E a gente se vê, então, no plantão de dúvidas. Até mais.